Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que enfrenta no domingo a equipe do Bahia. Vamos falar aqui sobre essa partida, possíveis mudanças no time do Vasco e também sobre ingressos, né? Começaram hoje a venda de ingressos para a torcida visitante, no caso, a torcida do Vasco, e tá dando polêmica aí nessa questão. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Vasco SAF, oficialmente registrada na FERJ, na Federação Carioca de Futebol. O Vasco já é oficialmente Vasco SAF, inclusive os jogadores do Vasco, né, já estão lá registrados como Vasco SAF. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Vamos falar sobre a torcida do Vasco. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta rodar, eu conto com você. Deixa aquele like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. Você já tem um aplicativo OneFootball no seu celular? Se você não tem, para tudo que está fazendo e baixa agora. O link está aqui na descrição desse vídeo. O OneFootball é um aplicativo gratuito e, cara, quem gosta de futebol tem que ter o OneFootball no celular. Lá você acompanha futebol ao vivo e de graça, isso mesmo. Campeonato alemão, a transmissão do OneFootball gratuitamente. Você não paga nada por isso. Chega o final de semana, tá querendo ver um joguinho, meu amigo, vê no celular mesmo aqui, ó. Baixa o OneFootball, o campeonato alemão é de graça. Você pode ainda enviar para sua televisão, né, assistir de patrão na sua sala, no conforto da sua casa. O OneFootball é um aplicativo gratuito, como eu disse. Você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no QR Code que também está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar gratuitamente o OneFootball, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui de Vasco SAF, né? Ontem o Vasco oficialmente foi registrado como Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Isso estava travado, né, porque o Vasco tinha uma dívida ali com a FERJ de cerca de 7 milhões de reais, mas o Vasco conseguiu entrar em acordo com a Federação Carioca, se comprometendo, né, a pagar assim que o primeiro aporte da 777 for depositado na conta do Vasco, e com isso, né, a FERJ liberou e já automaticamente ali, né, atualizou todos os registros do Vasco, e agora oficialmente o Vasco já é uma sociedade anônima do futebol na Federação Carioca, na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A FERJ, inclusive, emitiu uma resolução da presidência logo após o fim da reunião, né, com a diretoria do Vasco da Gama, e eu vou ler aqui, né, um trecho dessa resolução para vocês. Bom, a FERJ publicou o seguinte: resolve reconhecer e definir a constituição e o registro em sociedade anônima segundo os preceitos legais mencionados anteriormente da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, CNPJ tal, em substituição ao Clube de Regatas Vasco da Gama, CNPJ tal, devendo as questões antinentes aos atletas profissionais e não profissionais vinculados ao clube original. Observar o que determinam os artigos tal, parágrafo único do regulamento da FERJ para a matéria. Então, tu viu ali, né? A própria resolução coloca uma substituição. Sai Clube de Regatas Vasco da Gama, entra Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. E aí tá aparecendo já na sua tela o registro, né, da Vasco da Gama SAF, e ali tem o endereço, né, de São Januário, tudo certinho. E aqui tem um outro print, né, dos registros dos jogadores do Vasco, que já aparece ali como Vasco da Gama SAF. Então, na Federação Carioca, Vasco da Gama já é uma SAF. Quem representa o futebol do Vasco da Gama é a SAF. Bom, e o Vasco agora vai para o segundo passo, né, que é fazer esse mesmo processo na CBF. E o Vasco já enviou, né, uma notificação à CBF informando que o acordo com a FERJ foi oficializado. Então agora, em breve também, né, a CBF deve fazer as atualizações e o Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol, vai oficialmente também representar o futebol
do Clube de Regatas Vasco da Gama também na CBF, né? Então a tendência é que para o jogo contra o Bahia, o Vasco já jogue como Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. Enfim, vamos aguardar, mas a tendência é essa. E agora você deve estar perguntando, né? Tá, beleza, Juninho, virou SAF, já foi registrado na FERJ, está sendo registrado na CBF, e agora? Depois disso, o que acontece? Bom, neste momento, o Vasco da Gama é uma SAF que pertence 100% ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então tem que acontecer a transferência de 70%, né, dessa SAF para 777 e o depósito ali de 120 milhões iniciais, né, da 777 na conta da Vasco da Gama SAF. Esse processo deve acontecer no início da semana que vem, né? No início da semana que vem, o Vasco deve terminar ali a transferência, né, de 70% das ações da SAF para a 777 e aí sim o processo vai estar totalmente finalizado. Mas já estamos aí na parte final, né? E a tendência é que na primeira semana de setembro tudo já tenha sido finalizado e o Vasco já esteja ali sob o comando da 777 com 70% da Vasco da Gama SAF. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar da partida contra o Bahia, né? O Vasco encara a equipe baiana no domingo, jogo importantíssimo, né? Um confronto direto ali na briga pelo acesso. E bom, a tendência é que o Vasco tenha mudanças no seu time. O Vasco vem fazendo mistério, cara, durante toda a semana, tá vazando poucas informações, né? E isso é muito bom, né? O Vasco tá tentando aí pegar o Bahia de surpresa, né? Então, fechou o treino durante toda a semana, a imprensa não está podendo comparecer, né, ao CT do Vasco para acompanhar o treino. Então, a tendência é que realmente Emílio Faro faça modificações na equipe do Vasco. É grande a possibilidade, por exemplo, de Marlon Gomes voltar, né, ao time do Vasco, ele que teve uma lesão na partida contra Tombense, teve uma recuperação aí muito rápida, já está treinando com bola, né? E a gente só sabe que ele está treinando com bola porque o Vasco publicou uma foto do Marlon Gomes treinando, porque a imprensa não está tendo acesso ao treino, mas a tendência é que realmente o Marlon Gomes já volte para essa partida contra o Bahia, um reforço importantíssimo, né, para esse jogo. Além do retorno do Marlon Gomes, o Vasco também terá o retorno do zagueiro Quinteiro, que cumpriu suspensão contra o CSA. O jogador retorna, vai jogar ali na vaga ocupada pelo Danilo Boza na última partida. O Danilo que foi muito mal, né? E agora Quinteiro e Anderson Conceição voltam a fazer a dupla de zaga que é a titular do Vasco desde o início da competição. A grande dúvida do Vasco é na frente, é no ataque. O trio Nenê, Raniel e Alex Teixeira não vem dando certo. Teremos mudança nesse setor. É bem possível que o Raniel comece esse jogo no banco de reservas, né? Aconteça uma mudança nesse sentido. Pode acontecer, inclusive, do Alex Teixeira jogar de falso 9. Tá tendo muitas críticas em cima do posicionamento do Alex Teixeira, né? Que vem jogando ali de ponta, tendo que marcar lateral, o que não é a posição dele há vários anos, né? O Alex Teixeira ou jogava de falso 9 ou de camisa 10 nas suas últimas temporadas. E no Vasco ele vem jogando de ponta, sendo sacrificado, tá muito mal. A tendência é que o Alex Teixeira também mude de posição, né? Talvez saque o Raniel do time e o Teixeira venha de falso 9, ou até mesmo, né, faça ali o meio-campo ao lado do Nenê. Então teremos um Vasco diferente nesse jogo contra o Bahia, mas por enquanto não temos informações sobre essas mudanças, porque o Emílio Faro vem fazendo bastante suspense aí, né, para esse jogo contra o Bahia, e o Vasco fechou ali o treinamento, né, e não está vazando nenhuma informação. Bom, meus amigos, e antes de continuar esse vídeo aqui, um recadinho rapidinho da 1xBet. Você que gosta de fazer as suas apostas esportivas, vem aqui no comentário fixado, tem um link da 1xBet, e a 1xBet te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, ainda falando aqui dessa partida contra o Bahia, hoje se iniciaram as vendas de ingressos para a torcida visitante, né? Para a torcida do Vasco, para esse jogo contra o Bahia. Os ingressos para a torcida mandante do Bahia já foram esgotados, né? Mas aí tá acontecendo um problema sério, né? Enquanto eu falo, tá passando um vídeo aí na sua tela da fila hoje em frente ao estádio da Fonte Nova, né? Muitas pessoas ali fazendo uma fila gigantesca para comprar ingresso. E você pode perceber que não tem uma camisa do Vasco nessa fila. A tendência, meu amigo, é que isso aí seja tudo cambista ou torcedores do Bahia infiltrados comprando ingresso para o setor visitante. Então, uma organização de venda muito mal feita pelo Bahia e também pela Fonte Nova. O torcedor vascaíno que vai para esse jogo, tente comprar logo pela internet
Porque com certeza na hora vai ter que perder um dinheiro aí para cambista, porque vai ter muito cambista vendendo ingresso aí para esse jogo entre Bahia e Vasco da Gama. E cara, isso de comprar ingresso também para torcida visitante é uma imbecilidade sem tamanho, né? Setor visitante é para torcida visitante, pronto, acabou. Aí vai lá, o cara que torce pro Bahia, apesar das torcidas terem uma boa relação, né? Mas o cara compra, o cara torce pro Bahia, compra o ingresso para a torcida do Vasco lá, no momento, no calor do jogo, o cara fala alguma coisa, começa uma confusão. Enfim, é completamente desnecessário, né? O torcedor tem que ter um pouquinho de consciência também e as autoridades têm que olhar com mais carinho, né? Em cima disso aí, porque setor do Vasco é o setor do Vasco, setor do Bahia é o setor do Bahia. Mas enfim, falando aqui em torcida do Vasco, a torcida do Vasco tem feito, né, a parte dela nessa Série B do Campeonato Brasileiro, tem carregado aí o time no colo praticamente nos jogos no Rio de Janeiro. E hoje o Globoesporte.com fez uma matéria muito interessante mostrando que já tem um turno completo que a torcida do Vasco esgota todos os ingressos disponíveis para ela. Desde o jogo contra o Bahia no primeiro turno, jogado em São Januário, né? O Vasco esgotou todos os ingressos destinados à sua torcida em jogos que o clube jogou como mandante. Contra Bahia foram quase 20 mil presentes, contra o Brusque 18 mil presentes, contra o Grêmio 21 mil, Cruzeiro 63 mil, Operário 21.700, Sport 60 mil, Ituano 20 mil, CRB 20 mil, Chape 21 mil, Tombense 21 mil. Então, cara, em todos esses jogos no Rio de Janeiro, a torcida do Vasco esgotou os ingressos e para a partida contra o Guarani, os ingressos também já estão esgotados. Então, realmente, cara, a torcida do Vasco vem dando aí um show, né? Um verdadeiro show nessa temporada de 2022. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!